Para toda a região centro-oeste, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje, desta quarta-feira, que tem a honra, o prazer de receber um dos prefeitos de maior reconhecimento pelo trabalho em toda a região nos últimos anos, prefeito da nossa querida Carmo do Cajuru, o Edson Vilela. E a gente, quando fala de Carmo do Cajuru, prefeito, já vou antecipando que a gente aqui do Sistema MPA, da TV Candidez, a gente tem um carinho muito grande, porque a vida das duas cidades está muito entrelaçada. Então, é um prazer recebê-lo aqui. Falar de Carmo do Cajuru é como falar de Divinópolis, de uma coisa muito próxima da gente, né? E isso vem trazendo aí grandes notícias. Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde quem está nos acompanhando no Espaço Aberto. É um prazer estar aqui. Nós já tivemos outras oportunidades Sim. em outros momentos. E é isso mesmo que você acabou de dizer. Eu acho que a ligação de Carmo do Cajuru com Divinópolis é histórica, já é antiga, e nós sabemos que essa ligação ela sempre foi positiva. E é claro que nós temos que manter nessa positividade. Nós temos que ver que, como cidade irmãs que somos, o que acontece de bom aqui, o que acontece de bom em Carmo do Cajuru, eu acho que todos nós devemos ficar satisfeitos, Sim. como temos outras cidades aqui também no entorno, que compõem, né? Que compõem essa macro-região nossa aqui. Prefeito, esse momento de Carmo do Cajuru, eu diria que é histórico, né? E muita gente fala o seguinte: Carmo do Cajuru hoje é referência para o centro-oeste de Minas. Onde me falaram isso e eu discordei, em parte. Já rodei essa Minas Gerais toda, fazendo reportagem, então conheço boa parte de Minas. Eu vou te dizer que Cajuru não é referência para o centro-oeste, é referência para o estado e é uma referência nacional hoje, por decisões, por políticas adotadas no mandato do senhor anterior, que agora estão se refletindo. Conta pra gente, vou usar um termo que é muito popular, qual foi o pulo do gato? Na realidade, Evandro, eu entendo o seguinte: primeira coisa é quando você assume, como eu assumi há quase 5 anos atrás, né, o mandato na prefeitura de 2017, é você contextualizar o seu município e realmente com uma boa equipe, o que eu consegui estruturar realmente uma boa equipe de trabalho, a gente fazer o planejamento. E para você fazer o planejamento de crescimento e desenvolvimento de uma cidade, você tem que localizar os seus óbices emergenciais. Problemas de legislação que você tem que atualizar, que você tem que modernizar. Uma das coisas, um dos conceitos que eu acredito que nós devemos trabalhar, existem ações e atividades que o poder público precisa de contar com a iniciativa privada, tá certo? Nós, enquanto gestores, nós temos que cuidar aí da educação, nós temos que cuidar da saúde, da promoção das pessoas, tá certo? Mas determinadas ações dentro de um município, você tem que chamar a iniciativa privada para vir junto contigo. Então, quando nós modernizamos, nós criamos aí os parques empresariais mistos, senão a forma de modernização da nossa legislação de empreendedorismo. O fato do licenciamento ambiental foi assim, crucial para que a gente fundamental para que a gente desse conta de ganhar essa projeção, né, dentro do estado de Minas. Ainda falo mais ainda, a Câmara está lá aprovando a semana que vem o Código Ambiental do município. Cajuru hoje faz licenciamento até classe 4, o que gastaria aí 3, 4 anos no estado para o empreendedor obter o seu licenciamento, tanto LI como LO, né, de funcionamento do seu empreendimento, Cajuru faz em 90 dias. Tá certo? Então, quer dizer, muitos empreendedores... Isso é fundamental quando você vai trazer uma empresa, não é? Exatamente, é fundamental. Porque tem muitos investidores, muitas empresas que querem gerar emprego, porque se eu trago um empreendimento, que tem pessoas que não querem, que não desejam, mas quando eu trago um empreendimento de porte maior para dentro do município, eu sei que eu estou gerando emprego, que eu estou gerando renda, que as famílias estarão melhores, que as famílias poderão fazer seus planejamentos financeiros de crescimento, de aumentar a casa, de comprar um carro, de comprar uma moto, de ter realmente o planejamento familiar mais tranquilo.
Então é através da geração de emprego, que automaticamente gera-se renda, que a gente faz essa transformação. E o investidor, o empresário hoje, ele não quer é que o poder público o atrapalhe. Sim, Tá certo? O poder público não pode atrapalhar. Se eu puder, e não existe esse negócio de falar assim, mas tá dando terreno, não existe doação. Quem é que fala que qualquer prefeito doa terreno para ninguém? Não doa, não existe, a lei não permite fazer isso, mas existem concessões de uso do espaço público, que você coloca critérios ali, eu preciso de gere tantos empregos. A gente fica até meio desconfiado quando uma empresa condiciona a ida dela para uma cidade, a doação de terreno. Porque exatamente. Quando você vai falar numa grande empresa, o terreno é o mais barato. É o mais barato. Realmente o terreno é o mais barato. Na realidade, hoje, a empresa, ela quer isso. O que eu tenho, não só na parte de incentivos, tá certo? Mas na contrapartida, ela vai estar gerando os empregos e aumentando a receita própria também do município, através do VAF, através dos recursos que são repassados, né? Então, hoje, por exemplo, se a gente for analisar a empresa, ela tem algum incentivo? Ótimo. Tem facilidades de implantação? Tem. Isso é o que a empresa quer hoje, né? Então, a gente tem trabalhado muito nessa linha. O que nós temos levado para Cajuru é em função disso, tá certo? Dessas facilidades. Então, isso aí é uma questão de organização. Você tem os setores interligados, as secretarias funcionando bem, uma que depende da outra, não fica travando o serviço daquela ali para dar sequência no trabalho, da implantação da empresa. Então, isso aí eu acho que tem de funcionar, né? De forma bem concatenada, bem encaixadas as engrenagens, bem lubrificado, vamos falar dessa forma. Isso é gestão. Isso é trabalho de gestão. E hoje a gente vê na própria retomada dessa pandemia, que nós já estamos saindo dela, né? Dá para perceber o quanto, né, que nós teremos uma evolução e um crescimento na geração de empregos, instalação de novos empreendimentos, mas isso vai depender do quê? Qual que é o atrativo dentro de um município? Não, aqui me oferece segurança jurídica, aqui me oferece condição de implantar o meu empreendimento e fazer com que ele aconteça. Então, o caminho é esse, basicamente esse aí. Primeiro, a legislação, adequar a legislação, oferecer essas condições que seja de incentivo, que é permitido em lei. Não adianta falar fazer que vai isentar, você nunca vai pagar imposto. Não existe isso, não existe. Nem em Cajuru, nem em Divinópolis, em lugar nenhum. Então, nós estamos trabalhando muito em cima disso aí, e além do projeto Cidade Inteligente. Essa foi a primeira etapa, né? Você precisa de uma lei que permita que tudo isso aconteça. Exatamente. Celeridade. A empresa, quando eles decidem, quer tudo rápido. A empresa fica 4, 5 anos esperando para se instalar. Muitas vezes, quando esse processo de autorização termina, aquele produto ali já não é nem mais o foco da empresa, né? Aí, uma segunda etapa é essa proposta de cidade inteligente e o que já está acertado, o que já veio e o mais importante, o que está por vir, porque a gente ouve falar que tem muita coisa a caminho. Na realidade é o seguinte, o projeto de cidades inteligentes, ele abrange vários aspectos. Primeira coisa, nós estamos vivendo no mundo digital. Sim. Né? Começa por aí. Nós assinamos aí também a semana passada um decreto que já é uma sequência de ações do projeto Cidades Inteligentes. O primeiro passo deles é uma cidade que pensa na economia, por exemplo, de consumo de energia elétrica, que é a instalação do parque de iluminação pública de LED, que nós mudamos tudo em Cajuru, 100% LED, o município inteiro, tá certo? Nós passamos tudo para LED, exceto as praças que não estavam dentro do escopo, mas que já foram incorporadas agora, e a concessionária que venceu o nosso processo licitatório, ela já vai estar incluindo as praças dentro desse contexto. Então, nós temos aí hoje, para você ter uma ideia, já um consumo, uma redução de mais de 60% de energia elétrica em iluminação pública. E com mais claridade. Com mais claridade, isso aí é claro que dá mais segurança. Uma das coisas que nós quebramos, aí eu acho que talvez a projeção interessante de Cajuru a nível nacional, que eu até tenho a honra e a satisfação de ter recebido, já estar recebendo, né, prefeitos de todos os locais desse país, do Pará, do Ceará,
de Santa Catarina, aqui de Minas Gerais, quer dizer, nós já tivemos vários prefeitos com suas assessorias nos visitando, sabendo como é que uma cidade de 24 mil habitantes dá conta de estruturar uma parceria público-privada. Nós sabemos que na literatura, isso aí é realidade para municípios de 100 mil, 150, 200 mil, 1 milhão de habitantes, tá certo? Então, o que nós tivemos que fazer? Nós, aí com a nossa equipe, de forma inteligente, nós juntamos 4 assuntos numa única parceria público-privada, num único processo licitatório: iluminação pública, cabeamento de fibra ótica com Wi-Fi público de alta resolução nas praças públicas. Então, nós interligamos, todos os prédios públicos são interligados por fibra ótica, com um link dedicado da prefeitura. Nós não temos provedor mais, tudo é em nuvem. Vídeo monitoramento, tá certo? Então, nós temos hoje o vídeo monitoramento de todas as entradas, nesse momento é da cidade, mas isso vai ser estendido a partir do ano que vem para todas as entradas do município. Isso aí ajuda muito na questão da segurança pública, dar mais segurança para, né, os moradores de Carmo do Cajuru, para quem, né, participa lá da vida de Carmo do Cajuru. E até vou citar um exemplo de situações. Hoje nós temos 3 meliantes que estão presos graças ao nosso serviço de vídeo monitoramento, que ainda não está... Ele é meio que um olho vivo? É meio que um olho vivo, tá certo? Mas o que ele tem de melhor nisso? Hoje nós temos já uma central que ainda está sendo reformada, que é na cadeia antiga, para montar o CCO. Mas nós já temos hoje imagens gravadas de tudo que acontece nas entradas de Cajuru. Então isso permitiu que meliantes fossem presos. Gente que roubou, eu vou até citar o caso, roubou betoneira, tem um que roubou geladeira, tá certo? Passou, a câmera pegou a placa e pronto, já foi, a polícia foi lá. Sendo filmado. A polícia foi lá, bateu na porta, falando, você está preso, e pegou o produto do roubo, né? Então, além do vídeo monitoramento, nós estamos hoje fazendo as usinas fotovoltaicas. Então, hoje, nós estamos aí já até dia 3, dia 4 de dezembro, já estão sendo finalizadas as nossas 8 usinas de geração de energia elétrica, ou seja, todo o consumo de energia elétrica do poder público de Cajuru, mais a autarquia, que é o SAAI, tá certo? Nós estaremos gerando energia elétrica. Então, tudo isso está sendo feito por quem? Pelo parceiro privado. Os investimentos são do parceiro privado. Tá certo? Então, ao longo desses 25 anos, que é o nosso contrato, é que ele vai tirar não só o CAPEX, o investimento dele, né, para ter toda essa estrutura dentro do município. Ele recebe um X mensal? E ele vai receber uma quantidade mensal. O que nós gastávamos já com internet, com energia elétrica e outras despesas dentro desse segmento de manutenção da iluminação pública, passou tudo para o parceiro privado. E nós, eu vou te falar uma coisa, nós tivemos um aumento aí de 5% no máximo do que nós já gastávamos sem oferecer esse serviço para a população. A resposta desse tipo de serviço é muito mais imediata, né? É muito imediata. Queimou um material, queimou um servidor lá da prefeitura, é um valor mais caro, vai ter que fazer um processo licitatório, você vai gastar 2, 3 meses. Evandro, tem um problema muito sério, né? Você já participou da administração pública, você sabe como é que funciona isso. Quando você vai montar um processo licitatório, tem prefeito que eu já vi, eu não, cada um tem a sua forma de fazer a gestão, né? Tem prefeitos que dizem, não, mas é mais barato eu pegar um recurso, às vezes um empréstimo na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, seja onde for, uma instituição financeira do Estado, e fazer uma licitação, por exemplo, de lâmpadas de LED. Eu vou fazer uma licitação, eu tenho 10 mil pontos de LED, eu vou fazer uma licitação, tá certo? Você não pode colocar marca, você sabe que não pode colocar marca. A única coisa que você vai fazer é referência, eu preciso de uma iluminação com essas características, com tantos watts, tantas luminárias desse jeito, com luminância de tanto, quer dizer, você só coloca isso, concorda comigo? Aí o que acontece? De repente, infelizmente, hoje, no serviço público,
tem um punhado de gente querendo vender avião caindo. Exatamente. Você entendeu? Então te vende um produto ruim. Tá certo? Beleza. Vendeu um produto ali, você instalou, aí é que ele começa a queimar, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Chega num ponto que você vai recorrer? A quem você vai recorrer? Ah, mas aí eu tenho que fazer nova licitação, aí eu vou fazer um aditivo, eu vou fazer isso, e não consegue romper. E num processo dessa natureza, quando você passa para o parceiro privado, tá certo? Você acha que vai colocar coisa boa ou vai colocar coisa ruim? Ele vai colocar... Como a manutenção é dele, ele vai ter também, que repor? Ele vai ter que repor, não, eu vou colocar coisa boa, porque quanto menos manutenção der, mais ele ganha enquanto parceiro privado. Então, dessa forma que a gente trabalha. Na verdade, a gente até entende o princípio da lei, que é o de trazer a garantia da legalidade, que não exista fraude, não exista pessoa beneficiada. Mas a lei trava. Trava. Ela te obriga a você comprar um prego na prefeitura e um caminhão, é o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. Então, realmente, são essas ações. E essas parcerias todas, além, pelas notícias que nos chegam de Carmo do Cajuru, além, claro, desse upgrade que está sendo dado no poder público, na autarquia, ela também já apresenta resultados na área empresarial. Nós já tivemos aí anúncio de empresas, a chegada de empresas, né? Isso também é algo para ser comemorado. Nós estamos levando outras empresas para Cajuru. Tem mais? Tem mais empresas. Só nessa região. A gente está aproveitando, prefeito. Vamos quem está falando aí de Cajuru, vamos ver as imagens. Só vai narrando para a gente um pouco dessas imagens aí. Isso aí está a nossa igreja matriz, né? A nossa padroeira lá, Nossa Senhora do Carmo. Aquela imagem anterior era do portal de entrada de Cajuru, que nós vamos construir agora o portal de São José dos Salgados também. Tudo isso vai dando a sensação, né, de realmente de segurança, ambiência de segurança. Tanto que a cidade cresceu, né? Cresceu. Esse é outro assunto que eu quero falar com você cresceu e está indo de forma sustentável, você entendeu, Ivan? É preciso crescer de forma que você possa gerir a cidade. Gerir a cidade. Então, o serviço público, o nosso distrito industrial, você vê, todo organizado, né? Nós temos aí 3 distritos industriais implantados dentro do nosso município, e eu entendo que na MG 050 será agora, com essa duplicação também, um grande eixo de desenvolvimento aqui para a nossa região, né? Então, nós estamos aí transformando essa realidade, criando novos acessos. Esse aí é o acesso norte. Nós temos só um acesso do centro da cidade para todo o distrito industrial, para o bairro Bonfim. Então nós estamos criando um novo acesso. Construímos esse viaduto aí em tempo recorde, já fizemos Quanto tempo, prefeito, para concluir essa obra? Nós fizemos o viaduto em 5 meses, com autorização da VLI, foi tudo aprovado. E vamos entregar a obra agora dia 23 de dezembro, tudo asfaltado, com sinalização, tudo arrumado, criando um novo acesso. Vamos pensar aqui de novo, e o complexo da ferradura. Aí entra aquela questão da gente não pular fases, né? Como é uma travessia, essa é a nossa ET, Nós inauguramos agora dia 1º de outubro, né? Nós estamos tratando 86% do esgoto já de Cajuru, só não trata 100%, por quê? Porque nós estamos, o SAAI, que é o gestor hoje, né, que é a nossa autarquia de saneamento básico, ela já está realmente fazendo algumas obras, manobras, algumas pequenas elevatórias para tratar 100%. A Avenida Zé Mar, a Igreja Nossa Senhora do Líbano, que vai ser referência turística aqui na nossa região também. Eu sempre falo, pessoal, não pode pensar... São obras de infraestrutura, né? É isso que garante o desenvolvimento, né? Não dá para se pensar de forma muito localizada, fechadinha, não. Isso aí é a Avenida Zé Mar, Ninguém achava que um dia alguém iria abrir, dar sequência, é a maior avenida de Cajuru. Ela liga onde a onde lá em Cajuru? Ela atravessa Cajuru de fora a fora, né, no sentido longitudinal, né, do desenvolvimento da cidade, da sede. Então, isso aqui atravessa direto, como a José Ela Demetrio passa ali em cima. Vamos ver. Eu estou indo de Divinópolis para Carmo do Cajuru, cheguei a Cajuru, essa avenida passa à minha direita. Se você ali na Praça da Estação, você subiu na Praça da Estação, 3 quarteirões para cima, você já está na Avenida Zé Marra.
Aí eu quero ir no sentido barragem. É melhor você pegar a avenida cruzar toda e vai a cidade. Direto. Exatamente. Questão do meio ambiente também meio é outra ambiente, referência, essa aí é minha turma aí de Caiacada, ó. Nós temos uma turma aí de conservação do Rio Pará. O Caial, que é uma outra referência. Que é outra referência. Nós temos um potencial turístico muito grande, né? Infelizmente, fica triste que está um pouco ainda bem abaixo, né, do que a gente está acostumado. Minha época de acampamento ali. A gente luta pela questão da cota mínima, como aconteceu em Furnas, mas fizeram em Furnas, mas você viu o que aconteceu lá também, né? O que adiantou? Decidiu, fez a cota mínima, mas não tem jeito, a natureza está aí, não veio, não choveu. Não vai conseguir manter. Não vai ter, né? Realmente é toda uma questão. Cuidar. Diante disso tudo que a gente viu ali, prefeito, algumas observações, alguns questionamentos. Primeiro é dessa questão estruturante de uma cidade. A gente falou de crescimento. Divinópolis tem essa questão de cidade muito grande, muitos bairros, ruas sem calçamento. Infelizmente, a gente fala num tom de brincadeira, estou sendo extremista, mas às vezes assim, esse extremismo tem um fundo de verdade. Tem alguns bairros aqui hoje que ficaria mais barato para a prefeitura pegar alguns poucos moradores que estão lá, trazê-los para mais próximo, indenizar todo mundo, do que pensar naquele espaço como uma área que vai chegar rapidamente à infraestrutura. Esse, Evandro, foi o grande. Eu entendo que esse aqui é um dos grandes problemas de Divinópolis. Quando aprovou-se loteamentos assim de qualquer forma, numa distância dessa. Hoje em Cajuru, pelo nosso plano diretor, para você ter uma ideia, só aprova loteamento se ele estiver adjacente, se ele for sequência de um loteamento existente. Então não tem esse negócio assim, o cara tem um terreno a 10 quilômetros aqui, a 5 quilômetros, a 8 quilômetros da cidade e vai na prefeitura aprovar um loteamento. Não aprova. Não aprova. Então tem que dar uma sequência, tá certo, de crescimento. E o problema daqui de Divinópolis é que aprovou-se muitos loteamentos ainda naquela lei antiga que não exigia do proprietário do imóvel. O que ele fazia? Né? Ele colocava uma patrol, abria as ruas e começava a vender lote. E ficava todo o problema da infraestrutura. Então eu vejo que qualquer prefeito que tiver aqui em Divinópolis, ele não terá condições, num espaço curto de tempo, de resolver toda essa demanda. Não tem jeito. Devido ao tanto que se abriu, né, ao longo desses anos passados com aprovação. Foi aprovando loteamento sem infraestrutura nenhuma e agora o morador, né, vai lutar pelo direito dele de querer, eu quero asfalto aqui, eu quero água, eu quero esgoto, eu quero energia elétrica. Né? E então, aí, até nessa análise que você está fazendo no local, eu imagino também que você deva está rodando muitas cidades, porque recebe muita gente aqui. A sua relação com os prefeitos deve ser interessante, deve estar todo mundo querendo saber aplicar isso. E aí eu te pergunto, quais cidades em Minas Gerais hoje estão nesse patamar, nesse nível de Cajuru? A gente vê uma evolução grande dentro de Nova Serrana, Formiga também lá vai caminhando. As cidades menores, eu tenho dito o seguinte, ou consorcia para tentar montar uma estrutura desse jeito, ou se não, tem que ter realmente para a viabilidade econômica de implantação de um empreendimento, de uma cidade inteligente, você teria que ter em torno de 20, 25 mil habitantes para quebrar esse tabu como nós quebramos. Mas uma cidade aí de 5 mil habitantes, de 6 mil habitantes, não vai despertar o interesse da iniciativa privada para torná-la uma cidade inteligente. Então é importante que às vezes esses municípios menores, eles se unam na forma de consórcio para resolver esses problemas. O consórcio já vem dando certo até mesmo para as grandes cidades, para as médias cidades, né? A gente tem a Anvi, o CISV, que são na área de saúde, o SAMU, eu sou o presidente do CISV. O SAMU, que são entidades que são consórcios. São consórcios. Né? E elas já conseguem, nessas áreas específicas, a Anvi, no apoio administrativo e até mesmo essa articulação política, o SAMU e o CISV na área de saúde, conseguem dar uma resposta, porque
fala mais forte, né, quando tá todo mundo junto. O lixo parece que também tá uma luta aí para vocês conseguirem. Tá uma luta. Eu vejo assim, tem o CIAS, né, que é um consórcio que tem mais de 32 municípios filiados. Eu tenho até lei autorizativa para isso, mas eu ainda não assinei o termo de convênio junto com o consórcio do CIAS, porque eu tenho defendido hoje uma posição seguinte: nós temos tecnologia para não enterrar lixo mais. Nós não precisamos criar dano ambiental enterrando lixo, nós não precisamos disso. Nós temos aí gaseificação, pirólise e tantas outras tecnologias que são caras, né? Elas não são baratas, são investimentos altos, mas hoje, por exemplo, para mim montar uma usina de gaseificação, por exemplo, eu tenho que gerar no mínimo 50, 60 toneladas só para aquela usina. Dia. Para que ela justifique o investimento e que haja o retorno para o investidor, tá certo? Divinópolis produz mais que isso. Divinópolis hoje produz 248 toneladas, me parece, por dia de lixo. 248 toneladas. Então você vê que é um volume muito expressivo. Então eu defendo hoje o seguinte: não ter mais aterro sanitário, tá certo? Que aterro sanitário é o meio que a gente tem hoje, que é o correto, que é aprovado pela lei. É o menos danoso, né? É o menos danoso, mas existe menos danoso ainda. É você pegar e processar todo o lixo e não enterrar nada. E esse lixo processado, nessas novas tecnologias, quem processar vai gerar energia elétrica. Olha o que nós estamos criando de energias alternativas, como a fotovoltaica, a eólica hoje, que no norte de Minas está tendo investidor aí já para trabalhar com energia eólica. Então, essas energias limpas e alternativas, a gente tem que caminhar em cima disso. E o lixo é uma que permite fazer isso, tá certo? Você faz todo um processamento dele, tá certo? Deixando o pouco resíduo que sobra inerte e gera energia elétrica dentro de um processo. Então, é por isso que eu entendo que hoje nós não podemos nos dar ao direito de pegar e falar assim, não, eu quero enterrar o lixo. É a mesma coisa da coleta seletiva, né? E vamos implantar, tem que implantar a coleta seletiva, tem produtos que dá para você reciclar dentro do mercado, criar novos produtos. Então tem que despertar essa consciência da coleta seletiva, de que é uma forma sustentável, e dar a destinação correta do resíduo orgânico e até mesmo industrial, gerando energia elétrica. Então existe tecnologia para isso. É caro? É. Então nessa hora os municípios têm que consorciar? Tem. Se eu conseguisse, por exemplo, eu vou montar uma unidade, vou conseguir um parceiro privado que vou montar uma unidade em Cajuru para processar lixo dessa forma. Eu teria que vir aqui conversar com o prefeito em Divinópolis: oi, me arranja 25 ou 30 toneladas sua por dia, leva para mim em Cajuru, para mim pegar e processar e transformar isso em energia elétrica. Então, quer dizer, nessa hora os consórcios têm que funcionar para que é um problema comum de todos nós, que nós temos que dar solução para ele, e solução inteligente. Eu ando o dia inteiro, converso com todo mundo, e é nessas conversas que a gente acaba ouvindo muitos questionamentos, né, algumas informações que as pessoas às vezes não entendem. Outro dia, conversando sobre Cajuru com uma pessoa aqui em Divinópolis, ela falou para mim assim: Cajuru está levando um monte de fábrica, e eu quero ver como é que eles vão fazer quando tiver que sair a produção de lá, ou vai passar por Divinópolis ou tem que sair pelo Salgado. Aí eu apresentei algumas argumentações que eu apresento aqui agora para o prefeito e pergunto para a gente falar a respeito. A primeira, eu imagino que todo esse processo de desenvolvimento esteja, em algum momento, a previsão de ampliação, por exemplo, da estrada de Salgado, duplicação. Existe algum projeto, e esse eu acho que é um projeto que impacta em toda a região, existe algum projeto de ligar Cajuru ali a Monsenhor Alexandre? Eu escuto essa história também há muito tempo. Então, existe isso. E a terceira coisa que eu falei assim, olha, as pessoas às vezes não colocam a geografia em prática. Divinópolis termina ali no Gafanhoto. Do Gafanhoto para lá é Carmo do Cajuru.
Então, o Yacht Clube, o Estrela, é em Carmo do Cajuru. Então, se aquele trecho que está sendo duplicado, a gente está vendo já alguns serviços de terraplanagem lá, uma série de coisas, se implanta, quando está falando em implantar distrito industrial em Carmo do Cajuru, eu imagino que boa parte vocês já estejam planejando ali. Exatamente. Atravessou a ponte, é Carmo do Cajuru. Então seriam essas 3 colocações. Ali vai ser um distrito industrial, que já tem a via duplicada. Existe a possibilidade de saída para Monsenhor Alexandre, e o que isso significa, né? E existe o projeto de duplicação? Aqui, ó, eu vejo, por exemplo, o diretor do DR, ele esteve em Cajuru há pouco tempo agora com o Domingos Sávio, com o deputado, Dr. Robson, e nós já falamos, já está sendo feito, ele já autorizou fazer os projetos de melhoria dessa estrada nossa Cajuru a Divinópolis. Então nós temos que melhorar esse trecho aí, que infelizmente tem ceifado vida das pessoas, é muito perigosa, né? É uma estrada perigosa. Então essa linha, essa ligação Cajuru a Divinópolis, eu já consegui com o Dr. Robson que ele autorizasse já fazer os projetos de melhoria nesse trecho nosso, nessa ligação aqui Cajuru a Divinópolis, que vai ser tão importante assim que terminar a parte da ferradura, porque nós já temos um viaduto pronto ali. Então vejam, esse complexo de rodovias vai ter ligando o Cajuru, passando pelo complexo também da ferradura, sim, ligando a 050. Então isso vai ser importante para o nosso desenvolvimento regional. Da mesma forma que nesse desenvolvimento, e nós estamos trabalhando com a criação dos parques empresariais mistos no eixo da 050, tá certo? Nós, inclusive, já fizemos alterações na lei, mostrando ali, ó, de 400 metros ali da faixa de domínio para dentro, só pode ser empreendimento comercial ou industrial. Então, nós já coibimos, inclusive, alguém na rodovia, não, eu quero montar um condomínio residencial, que está proibido, não vai. Justamente pensando que esse eixo vai ser o eixo de desenvolvimento da nossa região centro-oeste, associado, inclusive, com a vinda agora do gasoduto, tá certo? Que é outra... Nós conseguimos aí um Citygate com o Dr. Pedro, que é o diretor da Gasmig. Nós vamos instalar esse Citygate lá em São José dos Salgados. Posso fazer só um questionamento? Tendo o Citygate lá, fica descartado o Citygate do lado de cá, no Distrito Industrial de Divinópolis, o de lá que vai atender Divinópolis? A princípio, o Citygate vai fazer distribuição para todas as empresas que necessitam de gás na região centro-oeste. Você bebeu água limpa. Agora, o que vai acontecer? Com o gasoduto, porque o projeto, ele sai de Betim, passa em Igarapé, vai para Joatuba, Mateus Leme, Itaúna, Carmo do Cajuru, e vai ficar parado aqui em Ermidas, em Divinópolis, para depois ele dar uma sequência futura. Então, o projeto de algo em torno de 300 milhões de reais, tá certo, será nessa linha e custeado pela própria Gasmig, né? O Dr. Pedro já nos passou essa informação de que estará custeando esse gasoduto, e vai ser o único gasoduto que vai ser feito. Existia um projeto antigo que ligava Belo de fazer Horizonte várias a linhas. Uberaba. Isso não existe mais, esse projeto já acabou. O que existe é só esse projeto que a gente tem conversado já há algum tempo lá na Gasmig com o Dr. Pedro, e que vai ser executado, né, para a nossa região. Então isso vai permitir esse desenvolvimento regional nosso. Isso vai permitir que tenhamos empresas, que tenhamos parques empresariais, não só em Cajuru, mas aqui em Divinópolis, São Gonçalo. Então, por que não? Nós temos que trabalhar o desenvolvimento da região. Eu falei isso na Câmara Municipal aqui em Divinópolis há 3 meses atrás. Eu utilizei da Tribuna Livre para falar sobre desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento regional. Então, nós temos que nos dar as mãos nesse sentido. Um dos sucessos de Cajuru, tá certo? O que é? Não existe subverniência, mas existe o quê? O Poder Legislativo entende que uma lei tem que ser modificada, que tem que ser melhorada. Existe celeridade, existe fala, relação, compromisso entre Poder Executivo e Poder Legislativo para que isso flua. Isso não é subverniência. Não adianta falar assim, é o prefeito que fala, é que o prefeito que comanda, que é o prefeito que manda. Não existe isso. O que existe é o que é?
assuntos bons, positivos, que fazem o crescimento, que fazem o desenvolvimento. A pauta é séria. A pauta é séria. Então todos são responsáveis. Eu agradeço demais, aqui eu falo isso várias vezes em vários locais, eu agradeço demais à Câmara Municipal de Cajuru, tanto a passada como a atual, que ela inova e ela vai junto, ela caminha, a gente entra com os projetos. É claro, nós temos que entrar com bons projetos para que sejam analisados e que sejam aprovados, né, pela Câmara Municipal e até melhorados, né, com as suas emendas, algumas modificações que são feitas, mas nunca com o objetivo de impedir que aconteça o crescimento e o desenvolvimento. Então, é importante essa ligação, essa interação de poder legislativo com poder executivo com respeito. Sim. Poder legislativo está aqui na sua função, poder executivo está na sua função. Cada um está fazendo a sua função, a sua obrigação. Agora, eles têm que se interagir para que tudo isso, que uma cidade inteira, que uma população inteira seja beneficiada e que as famílias, né, que a alegria e a felicidade das pessoas seja bem atendida. E vai existir sim uma ligação para frente, que você me perguntou ali. Eu já estarei asfaltando 9 quilômetros agora no primeiro semestre do ano que vem. Já teve licitação, a empresa já ganhou. Nós estamos aguardando apenas a questão do tempo, porque você mexer com obra asfáltica de rodovia em época de chuva é complicado você perder serviço. Então, já foi dada a ordem de serviço, mas nessa condição de uma estabilidade do tempo para que a empresa inicie. Até mesmo então, para as pessoas entenderem por que a gente está citando isso, depois de Cajuru, estamos falando aqui do ponto de vista de Divinópolis, tem Cláudio. Então, hoje, para a gente ir na Fernão Dias, que é uma estrada importantíssima, ou você vai por Itaúna, Itatiaiuçu, ou sai aqui por Oliveira. Você vai entrar em Cláudio, você tem que atravessar Cláudio. E logo atrás de Cajuru, na divisa de Cajuru com Cláudio, está um distrito de Monsenhor Alexandre, que fica depois de Cláudio, e está muito próximo da Fernão Dias. Então, dá quantos quilômetros de Cajuru na Fernão Dias? Se nós olharmos hoje, dá em torno de 33, 34 quilômetros saindo de Cajuru, passando pelo Pará dos Vilelas, chegar na Pará dos Vilelas. Então, já seria um local mais distante. Pará dos Vilelas é parada sua lá ou tem alguma coisa a ver? A minha família, né, dos Vilelas, na realidade, é de Cláudio, do Ribeirão, Ribeirão do Servo. Meu pai era dessa região. Então tem ligação, mas os Vilelas... Então o Pará dos Vilelas ali, dali para frente está asfaltado. Então ali daria 33 quilômetros aproximadamente. Como nós vamos asfaltar até Ribeiros, 9 quilômetros, e também em parceria com a iniciativa privada, vamos fazer mais 3,5 quilômetros no sentido de Olarias. Então de Olarias, para a gente conseguir chegar em Monsenhor José Alexandre, vai ser bem próximo da gente ter essa ligação. Eu entendo que eu não vou fazer isso nesse mandato, porque nem daria prazo, mas você lança, você faz uma parte, o outro segue o projeto com maturidade, vai fazendo e vai chegar a acontecer. Prefeito, pode ter certeza. Estamos chegando ao final. Se a gente ficar falando, já tem coisa demais, eu sei, para falar de Carmo do Cajuru, até mesmo porque existe hoje eu acho que já existe um sentimento de que essa relação, primeiro ela inverteu muito, porque até pouco tempo as pessoas de Cajuru vinham trabalhar em Divinópolis, ainda muita gente vem. Muita gente ainda vem. Mas do jeito que as coisas também estão caminhando, se apresentando, nós teremos um caminho inverso, muita gente daqui se estabelecendo nessas empresas. Quando a gente fala empresa aqui, atravessou ali a barragem do Gafanhoto, você já vai estar trabalhando numa empresa em Cajuru. Então, esse também é um assunto que dá um programa. Mas eu queria agradecer a sua presença e deixar aí aberto o espaço para as suas considerações finais sobre tudo isso que a gente falou. Eu te agradeço, Evandro, pelo convite, por estar aqui mais uma vez, a você que está aí nos acompanhando aí. É claro que muitas coisas ainda precisam ser feitas, mas a gente vai trabalhar isso de mãos dadas. Quem chega e dá uma sugestão, oi, vamos pensar nisso, vamos caminhar dessa forma, vamos caminhar juntos. Ninguém aqui quer ser maior, ninguém aqui quer ser menor, ninguém quer ser diferente, nós queremos fazer um crescimento conjunto. Então, estamos aí, Cajuru de braços abertos aí
e vamos juntar com os outros prefeitos aqui da região, vamos juntar com os munícipes, com todos os moradores e vamos transformando junto essa realidade. Da mesma forma que Divinópolis gera emprego para muita gente de Cajuru, é um prazer muito grande Cajuru também poder gerar emprego para algumas pessoas aqui de Divinópolis. Isso aí é uma forma de retribuição, é uma forma de a gente fortalecer cada vez mais, né, esse laço. Não pode pensar numa cidade de forma isolada mais, não né? pode, não existe isso mais não. Então eu te agradeço muito aí pela participação e vamos aí juntos transformando a realidade das famílias da nossa região, né, para que a gente tenha realmente essa situação, a nossa região seja pujante, né? Quanto que outras regiões cresceram, né, Evandro? Igual Sul essa de aqui. Minas, Triângulo Mineiro, né, uma evolução, um crescimento. Então, sejamos nós também pujantes com o nosso turismo, com o comércio, tem que com ter ciúmes, não. Indústria, serviço. Tem que ter ciúme, não. Tem que trabalhar junto, tem que trabalhar junto. Para crescer todo mundo junto. É isso aí. A gente vai encerrando o Espaço Aberto, já vou adiantar a pauta da próxima entrevista para o prefeito. Só vai ser presidente, não precisa responder agora, vai ser presidente da MM, você é a primeira, a segunda. Só está no final, está no seu segundo mandato, 3 anos de mandato, depois não pode ser candidato à reeleição. Qual que é o seu projeto político? Mas isso vai ficar para o próximo programa. Espaço Aberto vai ficando por aqui, a gente se vê novamente na sexta-feira, a partir das 17 horas. Para você uma ótima tarde e até lá.